Olá pessoal, voltei, agora vai, hein? Agora vai. Bem, até cansei. Retomando, gente, então, primeiras impressões da Semana Climática de Nova York. Impressão número 1. Até o ambientalismo liberal teve que abrir espaço para a pauta dos mangues e de outros sumidores climáticos. Outros sumidores de CO2. Por quê? Até eles. O que eu quero dizer com isso? Bem, quando eu penso que a gente há 5 ou 6 anos atrás está publicando alguns primeiros estudos que semeavam a ideia de que o fim dos manguezais seria o aceleramento a um ponto de não retorno das mudanças climáticas. E hoje, até o pessoal da Semana Climática de Nova York, com seus mais de 1000 eventos, tiveram que incluir isso como pauta, significa que a ciência tem tido bastante espaço, tem avançado. Ao mesmo tempo, saber que a solução que tem sido dada é uma solução de mercado, mostra que a gente tem um problema aí, né? A gente não consegue avançar na pauta em outras soluções coletivas de preservação. Mas retomando, qual é essa solução de mercado? É a expansão dos créditos de carbono que saíram do setor estatal e foram para o setor privado agora. E agora a criação dos créditos de carbono azul pela preservação de áreas de manguezais. Tudo bem? Essa tem sido a grandíssima solução de mercado. Bem, se a gente avançar mais um pouco, o segundo grande ponto desse momento é uma tentativa de reformação de coalizões globais pela questão climática, substituindo até mesmo as ONGs. Então, primeiro os movimentos populares foram substituídos pelas ONGs, pelas organizações não governamentais, organizações do terceiro setor que debatiam clima. E agora elas estão sendo substituídas pelas empresas, que estão tentando assumir diretamente um protagonismo nessa pauta, falando, é o setor produtivo que é um problema, então a gente que vai se colocar aqui, vai falar o que é bom, o que é ruim. E a formação de novas coalizões pelo clima, mundo afora, com empresas como encabeçadoras, significa um enfraquecimento da força da sociedade civil diante disso. Se as ONGs já tinham um cheiro estranho para muita gente que olhava a questão climática, porque sentia que elas eram fortemente financiadas por certas visões de mundo, agora esse problema se multiplicou por 200, né? Porque não é só a ONG que pode estar sendo financiada, é a própria empresa que vai diretamente administrar a questão climática e tentar transformar ela agora em uma questão lucrativa. Então, essa mobilização por novas lideranças climáticas, ela tem, nessa semana, se demonstrado como uma migração das ONGs direto para as empresas. Ao mesmo tempo, a gente tem tido uma criação na sociedade civil, na população, nos trabalhadores, na juventude, formação de comunidades que misturam debate político e debate climático, comunidades de debate climático direto, que estão desenvolvendo o tema. Então, se a gente tem um problema de um lado, a gente tem a solução do outro. Tudo se desenvolve em uma oposição, né? A gente não pode ficar achando que tudo também vai se jogar buraco abaixo e desabar e o mundo vai morrer, né? A gente sempre tem a contradição, o equilíbrio acontecendo. E aí o que eu acho? Eu acho até aqui nesses dois pontos que as duas coisas caminham para o mesmo lugar, né? E a gente tem um chover do molhado. Então, se o crédito de carbono azul, né, quer ser criado e incorporado pelas empresas, significa uma pressão por essas próprias empresas por privatizar as praias. Então, quando no Brasil o movimento ambientalista barra a privatização de praia, ele está se colocando o contrário ao movimento de Nova York que está pressionando, né? Então, perceba, as soluções de mercado, elas são sempre soluções privatistas, em certo momento. Então, no limite, no frigir dos ovos,
o movimento ambientalista global geral, ele se coloca contra essas pautas que estão se colocando aqui em Nova York, né? Então, o que a gente tem de primeira impressão pessoal sobre a Nova York Climate Week, ou Climate Week em Nova York, mais de 1.000 eventos, que há uma transição de liderança. Essa transição de liderança se dá entre, de um lado, o afastamento das ONGs, do outro, a aproximação de grandes empresas das pautas. Ao mesmo tempo, a questão dos manguezais foi valorizada com o surgimento do crédito de carbono azul, ou a valorização dele para o setor privado. Então veja que há uma contradição aí imposta, né? Por outro lado, cadê? Por outro lado, será que eu caí? Não caí não. Por outro lado, cadê aqui? Ixi, eu caí, Eu não interrompi. Que beleza. Por outro lado, eu tenho uma formação, né? Desculpa, viu, gente, que aqui pareceu que eu caí na segunda tela. Por outro lado, eu tenho essa formação dessa nova força, né? Que é a força empresarial. E as pessoas respondendo. Bem, se a gente está falando de manguezal, a gente está falando de um certo paizinho aí no mundo, né? Que tem eles para dedéu. Que paizinho é esse que tem eles para dedéu? Esse país se chama Brasil Baronil. Então, na criação do tal do crédito de carbono azul, o país que tem se aparecido como uma grande liderança, um grande poder, é o Brasil. O Brasil, ele é um destaque na Semana Climática de Nova York e as suas empresas também. Então, se há essa transição, há também o papel do Brasil como esse grande destaque na Semana Climática de Nova York. A gente não pode negar que o Brasil é sim essa grande liderança, tá? Ele é sim esse grande poder. E quarto e penúltimo ponto, né? O carbono azul, ele tem sido comparado aqui com o tal próprio crédito de carbono original, né? Que surgiu como uma verdadeira onda de financiamento de projetos ambientais pelo mundo. A ideia é que isso seria capaz de financiar os projetos ambientais globalmente. A verdade é que isso vai para certas empresas de certos lugares que potencialmente, e aqui é um contraponto, né? Se a gente está fortalecendo e protegendo os mangues pelo mundo, isso implica no Brasil ser um líder nato, a gente também tem que prestar atenção que, será que as empresas privadas não estão se aproveitando dessa legislação para conseguir tirar uma grana em áreas que já são protegidas, no sentido de que a legislação já impele eles? Então, por exemplo, um crédito de carbono de manguezais por preservação e manutenção numa área que a legislação brasileira já falava que não ia poder explorar, ou que ele ia ter uma limitação econômica muito forte de explorar ali. Acaba se transformando numa forma de incentivo da propriedade privada e manutenção dela, mesmo no mangue improdutivo. Ao contrário de fortalecer formas coletivas de ocupação e uso daquilo ali de maneira responsável. Então perceba que mesmo nessas soluções, né, e aí qual vai ser o paizão, o campeão mundial disso, Brasil, mas a Oceania também vai ter um papel aí nesse tal desse carbono azul, de uma certa monetização de algo que já está legislado como proibido. Ao mesmo tempo, se eles vão passar a ganhar dinheiro com uma coisa que já é proibida, a tendência é que eles mantenham a proibição, né? Eles não, o lobby deles para que isso deixe de ser do jeito que diminui, e eles vão focar em outras destruições ambientais em outros lugares pelo Brasil, né? Bem, a agenda também, o que tem aparecido fortemente na Semana Climática de Nova York, e aí da parte tanto das organizações privadas, tanto das ONGs, tanto das organizações civis, é uma noção de urgência e de que as coisas têm que ser feitas logo, tem que dar dinheiro logo, tem que aprovar a legislação logo, tudo rápido, tudo para ontem.
O que significa também uma oportunidade até dos grupos que não são monetários, não tem grana para atingir, para agir nesse meio, de entrar no balaio, né? A velocidade de ação traz a sociedade civil junto, porque vai ser uma avalanche de ações, né? O que também deixa uma confusão no que fazer, né? Se a gente tem a questão do crédito de carbono azul, se a gente tem a questão da preservação de manguezais, se a gente tem um debate sobre o uso, né, desse espaço, esse debate ele é um debate um pouco mais longo, ainda mais se é uma coisa mundial, tal qual eles estão propondo. Mas como eles não têm essa paciência, a coisa atropela, faz, de qualquer jeito, garante que vai dar lucro para uma turma e é isso. Então, ao mesmo tempo que isso dá uma chance da sociedade civil também se sobrepor às organizações privadas, mostra que as organizações privadas estão observando ali um lucro já para ontem, né? Então a preservação a partir do lucro para ontem, o que pode gerar problemas aí, especialmente legislação no futuro próximo. Então, qual a minha opinião sobre a Semana Climática de Nova York? 1. Choveu molhado. 2. Valorizou os manguezais, isso é bem legal. 3. Criou forma de monetizar propriedade privada que não podia nem ser explorada antes, em muitos países não podia nem ser privada, mas é. E 4. Tem tido um acelero para vamos fazer alguma coisa, não temos a menor ideia do que a respeito. Então, se isso funciona ao mesmo tempo como um chamado para que o setor privado abrace a pauta, atropele a pauta, também é um chamado para que nós, sociedade civil, nos organizemos, né? Pensemos o que dá para fazer a respeito. Tá bom? Então, essa foi a transmissão de notícia de hoje. Amanhã teremos mais, se os meios técnicos me deixarem. Um grande abraço e tchau, tchau.